diferentes, ó Pai. Que possamos sair daqui transformados, ó Deus. Aquele que precisa de transformação, Senhor, que Tu possas vir a transformar neste exato momento, através da Tua palavra. Aquele que veio buscar cura espiritual, Senhor, que seja curado agora, através da explanação da Tua palavra. Aquele que veio, Senhor, buscar resgate, libertação, seja liberto agora, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez eu te peço, me usa, ó Senhor, como Tu quiseres, ó Pai. Fala a Tua igreja o que ela precisa ouvir, Senhor, eu sou apenas instrumento em Tuas mãos. Se assim é que eu te oro, te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor. A leitura é um pouquinho extensa, irmãos, mas, como eu falei, é para que os irmãos entendessem o teor da mensagem. E a mensagem, ela, a primeiro momento, ela pode parecer muito dura, mas há um ditado muito antigo que diz que o que arde, cura. Quem é da minha época, da década de 80, vai lembrar que o mertiolate ardia. Hoje não arde mais nada, né? Mas na minha época, a criança ficava todo ralada em casa, e quando a mãe falava assim, ou nem falava, ela só mostrava aquele vidrinho com a tampinha branca de rosca, assim, que tinha aquela pazinha do cão, né? Que a gente já sabia o que era, a gente gritava, tô bom, não precisa, né? Porque sabia que ia arder, mas curava. O Senhor também vai falar na sua palavra que Ele corrige a quem Ele ama. E aqui nós estamos diante de uma palavra de correção ao povo de Israel. Se os irmãos notarem, nós temos duas palavrinhas aqui, onde elas são citadas, e quando a gente escuta, quando a gente lê, né, a gente sente uma espécie de temor e tremor diante destas palavras. Nós estamos falando aqui de um texto onde é escrito por Moisés, onde Moisés está aqui passando um tempo com o povo, os seus últimos 2 meses de vida aqui na terra. Moisés está nas campinas de Moabe, ensinando o povo. Mas, pastor Tiago, Moisés não já tinha feito isso durante os 40 anos no deserto, mas como a própria palavra do Senhor diz, né, que esse era um povo difícil, era um povo rebelde, era um povo obstinado, era um povo de dura cerviz. E aí, o Senhor, por conta da sua promessa, pela desobediência deste povo, o Senhor lançou uma palavra sobre este mesmo povo, onde Ele disse: porque não crestes que eu tenho o poder para colocar vocês na terra prometida, na terra que mana leite e mel, vocês vão peregrinar 40 anos pelo deserto. E logo em seguida Ele lança a seguinte sentença: nenhuma das pessoas, nenhum dos homens e mulheres de 20 anos para cima virão à terra prometida. Quando o povo de Israel chega neste momento da caminhada, já tinham se passado os 40 anos pelo deserto, já estava próximo até de completar 1 ano a mais. E aí, quando fazem a contagem, eles viram, Moisés e Eleazar viram que realmente toda aquela geração que tinha desobedecido, que tinha duvidado da promessa do Senhor, já tinha ficado pelo deserto. Nenhum daqueles que estavam ali fazia parte daqueles a qual o Senhor tinha lançado a sentença. E aí Moisés também agora se vê na seguinte obrigação, e o Senhor fala para ele: vai lá, faz isso, porque depois disso você vai passar o cajado para Josué. E aí ele passa 2 anos ensinando o povo.
E quando a gente vai estudar o livro de Deuteronômio, a gente vê que justamente é isso, porque Deuteronômio quer dizer a segunda lei. O que seria a segunda lei? Na verdade, é a repetição da lei que foi dita, que foi explanada lá no livro de Êxodo. O ensinamento que foi passado para aquela geração agora está tendo que ser relembrado. Por quê? Porque esta geração, os que eram de 20 anos para baixo, provavelmente não lembravam mais. E os que vieram nascendo pelo deserto também não sabiam. Então o Senhor faz questão de lembrar pontos importantes. Na verdade, toda a lei do Senhor, ela é relembrada a este povo. Toda a lei do Senhor, com relação aos cultos, com relação às ofertas, com relação ao que podia, ao que não podia, com relação às cidades de refúgio, com relação a tudo sobre o povo de Israel, com relação ao que manteria o povo de Israel vivo, manteria o povo de Israel de pé, manteria o povo de Israel como uma referência para outras nações, estava ali naquela lei, estava ali naquele ensinamento. E quando Moisés começa a adentrar no livro de Deuteronômio, ele começa a fazer uma série de relatos. Ele começa o livro de Deuteronômio, na verdade, traçando toda a jornada pelo deserto. Ele fala por cada local que passaram e o que aconteceu. Os fatos mais importantes são relatados no livro de Deuteronômio, e ele traz como forma de relato mesmo, como se fosse um relatório, o último relatório de Moisés. E aí Moisés chega no capítulo 9, e aí ele continua o seu relato, o seu ensinamento, e aí ele diz que acontece uma coisa muito grave aqui, e que se a gente ler todo o capítulo 9, nós vamos entender que Moisés ele traz esse relato não simplesmente para jogar na cara do povo de Israel o quão ruim, o quão mal era aquele povo, mas sim para mostrar que o Senhor, quando Ele fala, Ele faz. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. E agora a geração viu o Senhor cumprir. A geração passada tinha visto o Senhor cumprir, de que eles não entrariam na cidade de Canaã, não entrariam na terra prometida, e não entraram. E agora, aquela geração também estava prestes a ver a promessa do Senhor cumprir, mas agora de uma forma diferente. O Senhor falou assim: vocês viram o que eu falei lá atrás? Eu cumpro. Hoje ainda eu continuo cumprindo. Lá na época de Moisés o Senhor cumpria, hoje também Ele cumpre. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí ele começa a relatar de como é que o povo saiu do Egito. E ele fala: meu servo Abraão, meu servo Jacó, eu prometo a meu servo Abraão, a promessa é sustentada através de Isaac, que é sustentada através de Jacó. Jacó, quando sai de Canaã e vai morar no Egito, ele sai com 70 almas, cerca de 70 almas. E para quem dizia que isso não ia dar em nada, para quem duvidava de que eu fiz a promessa ao meu servo Abraão: de ti sairá uma grande nação, uma nação incontável, uma nação que será referência. Para vocês terem ideia agora, quanto povo? Quando contava o povo tinha mais de 640 mil homens, de 70 pessoas. E aí Moisés ele faz questão de relatar no capítulo 9, dizendo: olha só, quando vocês saíram, vocês não eram nada, vocês eram uma cambada de escravos, vocês eram um monte de pessoas desorganizadas. Hoje vocês são um povo, hoje vocês podem ser considerados uma nação a qual os outros povos temem, uma nação cujo Deus é o Senhor. O que você está fazendo aqui na terra, que o povo ainda não te conhece como pertencente a uma nação cujo Deus é o Senhor? Há uma bandeira a ser carregada, há uma identidade
identidade a ser reconhecida. Moisés, ele mostra essa necessidade. Moisés, ele fala de uma forma veemente, e eu fico tentando imaginar como é que foram esses 2 meses. Esses últimos 2 meses onde ele passa ensinando o povo de Israel. E aí, ele nesse capítulo 9, ele trata sobre um assunto muito sério, em que muitas das vezes, e o Senhor faz ele tratar por quê? O Senhor conhecia o povo a qual ele tinha criado. O Senhor faz Moisés relatar a este povo que, por muitas vezes, Deus se irou contra esse povo. Por muitas vezes a ira do Senhor se acendeu de tal forma que o Senhor disse: vou exterminar. Moisés, dá um passo para trás, que agora eu acabo com todo mundo. E aí não esquenta a cabeça não, que a partir de vocês, de Arão, eu faço uma nova nação. Uma nação muito maior e muito melhor. E Moisés ia lá e intercedia pelo povo. Moisés ia lá e orava e falava. Isso aconteceu logo lá no pé do Sinai. Moisés tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer pão, sem beber água, conversando com o Senhor lhe dando instruções. Quando ele desce para as tábuas dos 10 mandamentos, o Senhor fala assim: não demorou nem 40 dias direito e o povo já está pecando, sai da frente que eu vou matar. E Moisés intercede: não, Senhor, não faz isso. O que vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou o povo de dentro do Egito para matar aquele exército, porque o Senhor não podia cumprir com a tua palavra. Não faz isso. Mais à frente, em Cades Barnea, quando ele manda os 2 espias, o povo faz novamente a mesma coisa. Desobedece, ignora as ordens do Senhor. Quando os 2 espias voltam e falam assim: a terra realmente é produtiva, a terra é espaçosa, é larga, é muito legal. Só tem um porém: é habitada por gigantes. Eu não boto meu pé lá. Isso foi contagiando o povo. Somente Josué e Caleb falou: não, se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Se o Senhor disse que vai dar, ele vai dar. Vamos nos animar aqui, vamos subir, vamos guerrear contra aquele povo, porque o Senhor vai pelejar por nós. É isso que precisamos, irmãos, diante das adversidades. Precisamos entender, precisamos acreditar no Deus a quem servimos. E essa palavra tem que gritar no coração da gente, tem que gritar no interior da gente: eu vou, porque o Senhor vai pelejar por mim. Eu vou me inscrever naquele concurso, jovem, se inscreva. Porque, mas só tem 3 vagas, já tem muito, você é um só, você só precisa de uma vaga. O Senhor pelejará por vós. E aí, Moisés continua o seu relato falando que por conta da intercessão dele, o Senhor não destruiu esse povo. E o Senhor fala: olha só, num dado momento, Moisés acaba se atrapalhando, e por conta das atitudes desse povo, Moisés também fica impedido de entrar na terra prometida. No meio do livro de Deuteronômio, Moisés ainda fala assim: Senhor, me permita pelo menos que eu carregue eles a entrada. Ele fala assim: não me fale mais desse negócio. Eu já te falei que você não vai entrar. Eu vou te permitir apenas que você veja. E a partir do momento que você vê, você vai morrer. Para nem conseguir relatar a ninguém. O povo, olha o que o povo fez. O
O homem passou os 40 anos da vida dele conduzindo esse povo. No final das contas, de tanto ele interceder, o povo ainda fez ele se atrapalhar. Mas o Senhor usa a boca de Moisés para dizer que esse povo era rebelde e obstinado. Duas palavras que nem poderiam. A gente, de repente, fica até, se a gente for olhar o conceito dessas palavras, se a gente for olhar a definição dessas palavras, a gente não costuma colocar essas palavras juntas, mas o Senhor usou, dando um peso à gravidade do problema. Por quê? Obstinado é ser persistente. Quando a gente fala de persistente, o que está na moda? O que os coaches começam a usar? Não, você tem que ser resiliente. Até um dia desse ninguém sabia da existência dessa palavra. Hoje em dia é frase de status. Você tem que ser persistente. E não combina realmente com rebeldia. Por quê? A rebeldia é o ato de se rebelar. É o ato de ir contra, de não conformidade. O que o Senhor estava falando aqui é que Israel era rebelde, era mau, tinha o seu coração fundado na maldade, era desobediente, e além disso, persistia em desobedecer, em desagradar a Deus. Israel, além de fazer e saber que estava fazendo, ele fazia questão de continuar desagradando ao Senhor. Se olharmos ao longo da história, se estudarmos todo o Velho Testamento, nós vamos ver por inúmeras vezes o povo de Israel desagradando ao Senhor, ou todo o povo, ou um grupo, ou uma pessoa, levando o povo a pecar. Quer ver? A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, vai falar que o pecado da rebeldia é considerado como um pecado de bruxaria, como um pecado de feitiçaria. E essa palavra ela foi proferida pelo profeta Samuel a Saul. Por quê? Porque tinha dado uma ordem a Saul, e Saul descumpre a ordem. E aí, logo em seguida, Samuel, cheio do Espírito Santo de Deus, ele lança uma seguinte sentença: por causa desse teu pecado, por causa da tua rebeldia, teu reino foi já rasgado de ti, foi arrancado de ti. O Senhor já tirou você da presença dele, para ele você não existe mais. Logo Saul, que tinha sido escolhido rei, logo Saul, a qual o Senhor tinha enchido ele do Espírito Santo, nesse exato momento, o Saul, aquele Saul já não existia mais, porque o Espírito Santo de Deus já havia se retirado dele. E aí é onde ocorre o risco, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus sai, encontra-se como se fosse uma casa vazia. A Bíblia vai falar que os demônios sabem disso. E aí o que eles falam? Eles vão encontrar a casa vazia e adornada, está tudo direitinho, vamos habitar ali dentro. O pecado de rebeldia é sério demais, irmão. É um pecado considerado como feitiçaria. E a feitiçaria, esse pecado ele vai fazer o quê? Vai fazer com que haja imediatamente a rejeição de Deus. Imediatamente Deus o rejeitou. E abre um parêntese aqui. Eu sei que hoje não é culto de ensinamento, hoje não é culto de doutrina.
Mas se o Senhor mandou, eu tenho que falar. Precisamos ter cuidado com as nossas atitudes. Pastor, você está me dizendo que agora eu sou obrigado a concordar com tudo que é dito pelo Senhor ou por outro pastor, só porque vocês são pastores? Não, você não é obrigado. O problema é o que vem depois do não concordar. O problema vai ser como é que vai ser a tua atitude depois do não concordar. É aí que mora o risco. É aí que fica a brecha para o inimigo entrar e fazer a arruaça na tua vida e começar a agir através da tua vida como um rebelde. Então cuidado, irmão. Vai o alerta aqui, cuidado com o ato de não concordar. Não concorda, chama o pastor e procura saber o porquê. Porque se o pastor trouxe a palavra, é porque o Senhor Deus o direcionou. Agora, se não foi, porque somos falhos, sou humano como qualquer um, e o Senhor falou contigo, não estou nesse negócio, procura o pastor e procura saber direitinho qual é o fundamento da coisa. Não haja com rebeldia.